gente fala de escassez de recursos, mas a gente não fala e não afirma que a gente está vivendo uma escassez socioeconômica da água, dos interesses todos que disputam os recursos, né? A escassez de resposta social para a sociedade, do que a gente vai fazer, sem plano de contingência, sem saber exatamente qual é a espacialidade da política em relação a quem vai ser mais privado do recurso. À tarde também se comentou a questão das escolas, que provavelmente estão na lista de os primeiros a serem atingidos, né, em função da falta de água. E escassez de planejamento, né, porque o planejamento sempre foi visto assim como um certo vilão, né, que é o planejamento governamental, o planejamento de gabinete, planejamento que, quando risca um mapa, sempre coloca muita gente sofrendo embaixo daquela linha, né? Então, a gente mais falta, né? Tem uma escassez aí de a gente poder pensar e podemos saber como sociedade como será o nosso futuro diante dessas todas as questões que envolvem a água. Mas também vi à tarde hoje uma coisa muito legal que eu gostei muito de assistir, que é o outro lado da escassez, que é a abundância. Abundância de iniciativas, abundância de compreensão do mundo e talvez a gente gostaria de abundância de planejamento efetivo, ou seja, uma abundância realmente de efetivação de leis, uma abundância de proteção das matas. Eu trabalho com florestas há muitos anos e sei que a gente estaria numa situação melhor se tivesse cumprido a lei. Se o antigo Código Florestal fosse aplicado, a gente teria reservatórios com cobertura florestal. Falando em floresta e água, também fiquei muito feliz de ouvir essa frase hoje à tarde, para ter água a gente tem que ter floresta, mas a gente também não pode esquecer do cerrado, né, que é produtor de água, não é floresta, e a gente tem que proteger também o cerrado, que é uma área que abastece e gera as grandes abundâncias de águas para a bacia amazônica. Então, eu vou falar um pouco de um outro problema, que a gente já talvez, ele está desaquecido nesse momento, mas a gente está tentando reaquecê-lo, que é a questão da nova lei florestal, que ela já está desenhando cenários de planejamento para nós. A gente lutou bastante por tentar fazer que o conhecimento mais totalizado, né, fosse contemplado na nova lei florestal e perdemos, por conta de, talvez esse público bem informado saiba, né, perdemos em função de um conluio que houve no Congresso, em função da anistia, perdemos a possibilidade de proteger mais os recursos hídricos. Nós estamos, nesse momento, um grupo de pesquisadores, junto com o Ministério Público, trabalhando há mais de 2 anos nas ações de inconstitucionalidade que estão no Supremo Tribunal Federal. E o que eu vou falar para vocês é para dizer que o nosso futuro já está planejado. E a gente vai ver um pouco de como ele está planejado no caso de apenas um assunto, que tem vários aí que envolve a lei florestal, que são as APPs de topo de morro. Hoje à tarde, quando o André, acho que apresentou, né, eu peguei a apresentação dele mais final, ele dizia, olha, a água tem a ver com a bacia tem a ver com a vegetação, e a gente tem um sistema. A antiga lei florestal, ela olhava esse sistema como uma unidade geomorfológica mais correta do que a lei atual faz. Ela olhava, por exemplo, a bacia hidrográfica e havia como um sistema de erosão, né, que tinha as nascentes relacionadas às rochas mais resistentes, que formavam topos de morros divisores de água. Esses topos de morro florestados deveriam ser protegidos porque eles ajudavam a você não ter o sumiço da nascente, você protegia as áreas de afluência de água, ou não, ou áreas mais úmidas, que formavam um sistema hídrico cujas florestas ciliares protegiam a qualidade e a quantidade de água possível de se manter no sistema. A primeira questão que várias são apontadas para o erro, ou a negligência, ou a falta de visão, ou o excesso de interesse econômico, para que as APPs fossem, então, reduzidas na nova lei. E topo de morro é uma que foi descartada. A gente vai ver, eu estou chamando de equívoco, porque essa apresentação aqui que eu vou apresentar para vocês, nós preparamos, junto com os técnicos do Ministério Público, o pessoal do Centro de Apoio do Ministério Público, para apresentar para o ministro Luiz Fux, que é o ministro que está responsável por analisar as ADINs. Então, ela é uma apresentação que a gente colocou algumas palavras mais assim, cuidadosas, né? Nós estamos falando de equívoco, não estamos falando de erro intencional, porque a gente tem que falar desse jeito com o ministro e não assustá-lo de cara, porque a gente quer que ele vete 52, 53 dos itens da lei. Mas a gente está falando equívoco. E eu vou dar uma ilustração para vocês observarem como, às vezes, a gente precisa ter noção espacial do que a gente está falando para entender qual é o cenário que já está posto.
a gente já está herdando um cenário que vai nos afetar muito. Tem uma diferença entre colina, morro e montanha, que é só o tamanho. Colinas são as baixinhas, 50 metros, morros de 100, acima disso é montanha, né? Então, e aqui seria um sistema, por exemplo, que a gente tem na Cantareira, onde a gente tem essas dimensões altimétricas de 80 metros, né? Essa elevação do terreno, que dá essa variação de 50 a 300 metros, que seriam os morros. Esses morros, eles têm, no caso aqui do estado de São Paulo, eles têm uma característica de processos erosivos que são mais intensos quando a gente está acima de 30 graus de declividade, não os 45 que o Código Florestal, a Lei Florestal atual proíbe, né? Que seria mais ou menos, tem um cálculo aí geométrico que é 17% dessa linha de maior declividade. Então, seriam esses mares de morros que a gente tem ali no Vale do Paraíba, que estariam protegidos se fossem considerados adequadamente o conceito de morro. Existia anteriormente, antes da lei atual, uma resolução do CONAMA que definia qual era a porção de um morro que deveria ser preservação permanente, porque garante a proteção das nascentes, evita processos erosivos que podem atulhar de sedimentos os rios e que protegeriam, portanto, o sistema nas suas cabeceiras e, portanto, também qualidade maior para o funcionamento, né, do lençol de superfície de água. Nós tínhamos, então, na lei, dois termos, que era topo e base. Isso é uma coisa que na escola a gente aprende. Base é o fundo do vale, né? E o topo é a parte mais elevada dessa forma. Para essa lei, para essa resolução do CONAMA anterior, então, ela considerava que a proteção integral, a preservação permanente, deveria se dar no terço superior. Então, se fazia um cálculo também por uma métrica de triangulação, a gente sabia que 2 APP de topo de morro seria esse 1/3 superior. Então, se fazia as medições, conseguia com a cartografia indicar isso. Só que a nova lei, ela fala que esse tamanho e esse terço é medido a partir da cela, que não é o topo. Na verdade, se a gente pegar uma sequência de morros, a cela é essa sequência tomada nesta direção. E a base é nesta direção do vale. Ou seja, está protegido somente coisas que estão num desnível de até 100 metros a partir da cela. A gente, então, começou a fazer alguns exercícios para ver o que essa lei está protegendo, que cenário ela já está indicando para nós, para o nosso futuro. Então, no artigo 4, que é o artigo da lei atual, ele diz o seguinte: considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, pelo efeito da lei, item 8, o topo de morros, montes, montanhas e serras, morro, montes, montanhas, tudo de tamanho, né? A altura mínima de 100 metros de inclinação média de 25 graus. Em áreas delimitadas a partir da curva de nível, é um termo técnico, a partir da cota do ponto de cela mais próximo da elevação. Ou seja, descartou-se o vale. Considerou-se a cela, que nunca, a gente praticamente não teremos mais morros protegidos. Vamos ver o exemplo na cartografia. As celas separam os topos. A cela não é a medida do tamanho do morro. Então, nós pegamos o pessoal do MP, com orientação do professor Jurandir Ross e mim, a gente está trabalhando essa ADIM, que ainda não está pronta. As 3 que estão prontas é a APP hídrica, a dos manguezais e as reservas legais e a anistia. Nós estamos preparando mais 2 para os manguezais apicuns e para os topos de morro. Então, nós pegamos São José dos Campos, então pegamos essa situação na imagem, uma quadrícula na imagem Landsat, fizemos resolução CONAMA. Então, isso era o que protegia a resolução CONAMA, que falava que morros acima de 50 metros, a partir da base, com 17% de declividade, teriam os seus topos, o seu terço superior protegido. Isso é o que protege o Código atual, a lei atual. Então, isso não é assim, o nosso futuro será, qual será o cenário? O cenário é este. Os topos todos foram liberados agora para a silvicultura, porque a silvicultura é o grande opositor da proteção dos topos de morro nesta região do Vale do Paraíba. Vamos pegar mais um exemplo. Santo Antônio do Pinhal. Nós pegamos uma cena de um relevo mais dissecado para pensar um pouco de morros que são maiores em termos de distância da base ao topo. Pode passar. Então, para o Código Florestal anterior, a resolução CONAMA, que regulamentava a Lei 4771
de 1965, essa seria a situação de APPs protegidas. Então, aí nós colocamos as drenagens, para vocês terem também uma ideia, a drenagem atual, que estaria toda ela ligada sempre a um topo de morro, né? Nessa escala, a gente não tem muito detalhe de toda a drenagem da nascente, como mostrou o Luiz para São Paulo, aquele contraste, a gente vê todas as microdrenagens, né? A gente, nessa escala, não consegue ver isso, mas é bem claro que as nascentes da maior parte dos rios estão protegidas pelos topos de morro. Pode passar agora? Não tem nenhuma proteção em nenhum desses topos. Nenhum mapa para mostrar para vocês a gente tem, porque não tem nada protegido. E o último exemplo, nós estamos estudando São Luís do Paraitinga, justamente porque vocês devem se lembrar, teve um evento extremo de chuva que destruiu o patrimônio histórico da cidade, e todo mundo sempre fica atribuindo isso, é um evento extremo, então foi uma pluviosidade não inesperada, não sei quantos anos isso não acontece, né? Sempre colocam isso na mídia, que é para as pessoas acharem que, puxa, não acontece, ninguém previa. Não, previa, porque lá é uma das áreas que está sofrendo um intenso desmatamento na bacia por conta da silvicultura. E quando os morros também ficam sem, quando se faz o corte raso da madeira, que o morro fica pelado, você dá mais energia para o sistema hidrológico para varrer o sedimento, mudar a altura do leito do rio e, portanto, ele tem menos capacidade de carga para suportar uma intensidade maior de chuva. Então, essa é a situação que nós temos para Paraitinga, da CONAMA, proteção do morro 1/3, declividade 17 graus. Pode passar. E essa é a proteção da lei atual. Nós vamos ter muito mais incidência de situações como a que nós tivemos, que ocorreu em Paraty. Consertaram a igreja, revitalizaram, mas essa área, quer dizer, a gente sempre fala das disputas na lei florestal atual de 2012 entre o agronegócio e as reservas legais e as APPs hídricas, mas esquece que, no caso dos topos de morro, o setor da silvicultura foi o mais influente. E esquece que a carcinicultura foi o setor mais influente para não proteger os apicuns dos manguezais. Então, foram todos esses negócios mais fortes que sustentam esse planejamento estrito sensu só econômico para alguns, né, e que vão socializar todos os prejuízos com todos nós, né? Então, eu acho que somente isso está protegido pela lei atual. A vegetação não protegida pode ser removida, favorecendo esses desastres naturais, como vimos ocorrer em São Luís em 2010. Então, isso eu trouxe para a gente pensar, né? A nossa reflexão sobre o futuro das bacias, ele já está posto pela legislação. E o Estado de São Paulo editou no final do ano passado, na PL 219, a lei do Código Florestal Estadual, que não é nem um pouco mais exigente do que isso, e deveria ser. A gente deveria estar muito atento e lutando para que a legislação estadual, que regulamenta a legislação federal e cria o código no Estado, pudesse reverter isto, porque ela pode ser mais exigente. Ela pode, inclusive, voltar ao artigo que era antes, dizer que era o topo de morro de 1/3 igual à resolução CONAMA. Mas a gente precisa lutar muito, muitos esforços para a gente ter algumas conquistas, né? E, para terminar, não sei quanto falta, eu queria só sugerir uma reflexão também a partir do que eu consegui ver hoje aqui. Então, com esse estudo, o que a gente está vendo acontecer, né? Pensando assim numa coisa mais teórica, que a gente tem analisado as nossas narrativas ambientais. A gente tinha uma narrativa ambiental no século XX, meados do século XX ela começa a mudar, e começa a ser uma narrativa muito mais forte contra a questão econômica, pensando os ordenamentos, pensando como nós vamos pensar os recursos. Mas essa narrativa, ela permaneceu, talvez, muito forte na academia, porque tudo que está acontecendo, a maior parte das coisas estão apoiadas em dados que muitos cientistas já divulgavam e já alertavam, mas a gente está vendo essa narrativa evoluindo, assim, mais ou menos é uma impressão, né? No certo sentido, da gente ter uma socialização maior dos saberes técnico, científico, e, ao mesmo tempo, como as experiências que foram relatadas desses coletivos que muitas pessoas estão protagonizando, uma narrativa mais sociocultural, com outros saberes e com outras forças, né? Isso é uma percepção que na pesquisa a gente vem falando também, que a gente precisa mudar as narrativas, a gente precisa fortalecer outras narrativas, que sejam narrativas que se apoiem em soluções culturais,
que defendam essa espontaneidade da criatividade, não sejam, por exemplo, numa situação de crise como a gente está vivendo, a gente ficar aguardando esses projetos que vão acontecer, que são os mesmos, de mesma forma de disponibilizar água, com um outro leque muito mais interessante e menos submisso e sujeitado pelas tecnologias. Talvez, eu vou usar uma expressão forte, não sei se tem muitos engenheiros aqui, dessa forte engenharia que domina as soluções técnicas, né? E também, essa nova narrativa que eu vejo com todos os riscos que nós estamos correndo, essa narrativa muito apoiada na previsão de desastres, né? Eu acho que tem nessa nova narrativa essa marca forte que a gente tem que dar de colocar a natureza no centro da política, né? Porque a gente tem a natureza na política, mas ela não está no centro da política. Então, não teríamos perdido como a gente perdeu na lei florestal, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, quer dizer que se a gente conseguir que essa narrativa seja a natureza no centro da política, talvez a gente tenha uma terra organizada de outra forma. E como diz minha mãe, sempre que se organiza a terra, se organiza os céus. E a gente imagina que a gente tem uma outra visão cósmica, talvez, do mundo, e poder ter um mundo diferente, mais protagonizado pelos povos, pelos conhecimentos que circulam, e menos por essa sujeição eterna a esses poderes aí muito organizados. É só isso. Obrigada.